Esse circuito agora, ele também pede para resolver usando o teorema de Thevenin. E nesse caso, agora, a gente tem uma fonte controlada, tá? Uma fonte de tensão controlada por corrente. Então, isso vai mudar um pouquinho a nossa forma de encontrar o circuito equivalente de Thevenin. Então, a primeira coisa que a gente faz no Thevenin é identificar ou demarcar quem é que vai ser a carga para poder tirá-la do circuito e encontrar o equivalente de Thevenin, que é a tensão em circuito aberto, a resistência de Thevenin, ou seja, uma fonte de tensão real. E, então, nesse caso, eu vou considerar esse 1K como sendo a carga, que é justamente onde está essa tensão V0, que é o que o problema está pedindo. Então, para eu calcular o VOC, eu retiro essa carga e encontro qual é a tensão entre esses terminais aqui. Mas o R de Thevenin eu não vou poder encontrar da forma tradicional, que é zerando todas as fontes de corrente e as fontes de tensão. Por quê? Porque eu tenho uma fonte de tensão controlada e eu não tenho como zerar ela, tá? Então, o R de Thevenin, ele vai ser calculado usando a lei de Ohm, que vai ser o quê? Vai ser a tensão de open circuit, do circuito aberto, dividido pela corrente de short circuit, a corrente de curto-circuito, tá bom? Então, vamos redesenhar aqui o circuito, tirando a carga. Então, essa daqui é a carga. Vou redesenhar ele tirando ela. Bom, então aqui agora eu tenho que encontrar o quê? Eu tenho que encontrar essa tensão aqui de circuito aberto, tá bom? Então, se eu não desenhar isso aqui, fica um pouco mais fácil da gente visualizar, tá? Que nesse resistor aqui de 2K, o Ix, ele é o próprio 2 mA dessa fonte, tá? Então, a gente tem como calcular a queda de tensão aqui nesse resistor, tá bom? Então, essa queda de tensão nesse resistor, eu vou chamar esse daqui de V1, vai ser o quê? O Ix, ele é, então, 2 mA. Então, essa queda nesse resistor de 2K, usando a lei de Ohm, 2K vezes 2.000, eu vou ter 4 volts. Então, eu já sei que ele cai 4 volts aqui, porque eu quero a tensão daqui até aqui. Então, aqui eu já sei que ele cai 4. Aí, agora aqui eu vou precisar calcular qual é a contribuição, da queda nesse resistor, porque aí o VOC que está aqui, o VOC, se eu chamar isso daqui de V2, ele vai ser o quê? Ele vai ser V1 mais V2, tá? Então, eu sabendo o X, olha só que legal, eu consigo também saber qual é a tensão nessa fonte de corrente, de tensão controlada por corrente.
Então, 4K e X, ele vai ser 4K vezes 2.000, que vai ser 8 volts. Então, eu vou redesenhar o circuito aqui, ó, com essa informação. Então, aqui a gente tem 8 miliamperes. Três K. 8 volts. Então, aqui a gente tem 4 volts, né? 6K ohms. Então, vamos lá. Agora aqui a gente tem um circuito que a gente tem que fazer a análise dele. Aí, quais são os passos de análise, né? O passo 1, a gente conta quantos nós tem, quantos ramos, quantas fontes de tensão e quantas fontes de corrente. Então, vamos lá, vamos demarcar os nós. 0, 1, 2, 3. Então, nós temos 4 nós. Quantos ramos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente tem 6 ramos. A gente tem uma fonte de tensão e 2 fontes de corrente. Então, na análise nodal, a gente vai ter N menos 1 menos NV, que vai ser 4 menos 1 menos 1. A gente vai ter 2 equações. E na de malha, o que a gente vai ter? A gente vai ter B menos N menos 1 menos NI. Aí B deu 6, menos 4 menos 1, 3, menos 2. Aqui a gente tem uma equação. Então, quer dizer, por malha vai ser mais interessante da gente resolver do que por nó. Então, no passo 2, o que a gente faz? Bom, a gente não retirou essas 2 fontes de corrente aqui, ó, mas não porque elas deixaram de existir, porque a gente já sabia, então, quais eram as correntes de malha nesse caso. Então, aqui eu vou dizer que essa corrente de malha é 8 milli e aqui, essa daqui, é 2 milli. E o que eu vou precisar calcular é a corrente dessa malha daqui, tá bom? Então, identificamos qual é a corrente que a gente tem que calcular. Agora, então, a gente tem que aplicar a lei de Kirchhoff das tensões nesse percurso fechado, né? As tensões vão ser 0. Então, aqui eu chamei de V2, né? E aqui, então, eu vou chamar de V3. Repara que eu chutei V2 e V3, a orientação delas, tá? Então, agora eu vou percorrer a malha. Então, eu começo aqui pelo 8 volts, a corrente entra no positivo dela. Depois, seguindo, ela entra no positivo de V2 e, seguindo, ela entra no negativo de V3 e pronto, já tem o percurso completo. Aí, quem é V2? Agora a gente usa ohm, né? Para poder expressar as tensões, né, nesse percurso fechado, nessa malha, em função das correntes de malha. Então, o V2 vai ser 6K vezes I. E o V3, ó, eu vou redesenhar o V3 aqui, ó, só para a gente conseguir ver melhor. Aqui a gente tem 3K ohms, aí aqui, ó, a gente tem 8 milli, e o I tá nesse sentido aqui, tá? E a tensão, se a gente botou assim, é porque ela tá nesse sentido. Então, quem é que está de acordo com a convenção passiva de sinais, né? A convenção passiva
diz que quando a tensão está nesse sentido, a corrente tem que estar nesse outro sentido para a gente poder ter a lei de Ohm, R vezes I. Se as duas estiverem no mesmo sentido, o V e o I, aí a gente vai ter menos RI, tá? Então, para estar de acordo com a convenção passiva, eles têm que estar em sentidos opostos. Então, essa tensão V3, ela vai ser o quê? Ela vai ser 3K, que vai multiplicar, quem é que está de acordo? O 8 está de acordo, o 8 milho está de acordo, mas o I não está, então ele aparece subtraindo. Já tenho tudo que eu preciso? Tenho. Então, 8 menos 6KI, mais 6KI, menos 3K vezes 8 milho, menos 3KI, igual a zero. 3 vezes 8, 24, né? 24 menos 8, 16. 6. Aqui é menos, mas aqui também era menos. Então, ó, papel e mosca aqui, porque vai ficar menos 8, menos com menos, mais. 6, 7, 8, 9. 9KI é igual a 16. Então, I é igual a 16 sobre 9 miliamperes. Mas eu quis esse I por quê? Porque eu quero saber quem é essa queda aqui, V2. Então, essa queda V2 é 6K vezes esse I, que deu 16 sobre 9. Então, aqui dá 32 terços de volt. Então, quem é o VOC? O VOC, ele é V1 mais V2. A gente tem que o V1 é 4 volts. Então, o VOC vai ser 4 mais 32 sobre 3. VOC deu 44 terços. Bom, então para o R de Thevenin, a gente já tem até um passo dele, né? Que é o VOC. Agora a gente tem que calcular o ISC. Para a gente calcular o ISC, a gente tem que curto-circuitar a saída aqui. A gente vai curto-circuitar essa saída aqui. E vai querer saber quem é essa corrente aqui de curto-circuito. Então, nesse caso, ó, o 2 milho dessa fonte, ele chega aqui e agora ele se divide, né? Vem uma parte para o X e uma parte para cá. Tá bom? Então, esse 2 milho, ele vai ser igual ao IX mais o ISC, certo? Então, agora a gente tem um novo circuito. Deixa eu desenhar esse novo circuito aí. A gente tem um novo circuito que é diferente do anterior. A gente tem esse circuito, né, para analisar. Então, vamos lá. Nesse circuito, a gente quer, o nosso interesse é esse ESC aqui. Tá? Então, primeiro passo,
contar o número de nós, o número de ramos, o número de fontes de tensão e o número de fontes de corrente. Então, vamos lá. 0, 0, 0, 0, 0, 0. 1, 1, 2. Agora a gente tem N igual a 3. O B vai continuar sendo 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O NV continua sendo 1 e o NI continua sendo 2. Então, para análise nodal, a gente vai ter N menos 1 menos NV, que vai ser 3 menos 1 menos 1, que vai dar uma equação. E para malha, o que a gente vai ter? A gente vai ter B menos N menos 1 menos NI. Então, a gente vai ter 6 menos 3 menos 1 menos 2. Então, 3 menos 1 dá 2, né? 4. Então, a gente tem duas equações de malha e uma nodal. Então, é melhor eu fazer a análise nodal. Então, o passo seguinte para a análise nodal é, se eu tirei a fonte, não significa que ela deixou de existir, ela ainda continua existindo, mas eu tenho que equacionar ela com relação às tensões nodais. Para eu saber quem são as tensões nodais, eu tenho que saber quem é o nó de referência. Como a única fonte de tensão que eu tenho é essa, eu vou facilitar a minha vida se eu colocar a referência aqui no nó 2, o 0 volts aqui. Por quê? Porque aí eu não fico com super nó. Porque significa que esse nó aqui, 1, ele tem 4K e X volts, tá? E aí, então, eu só vou ter esse, vou chamar de VA, tá? Que aqui também vai ser VA, aqui também vai ser VA, aqui também vai ser VA, aqui VA, né? Tá bom? Então, agora eu vou equacionar quem? Se eu escolher a análise nodal, eu vou aplicar a lei de Kirchhoff das correntes. E qual nó que eu vou analisar? Vai ser o nó 0. O que eu atribuí ali, né? Falei que é o nó 0. Então, vamos lá, vamos ver o nó 0. O nó 0 está saindo 8 mili. Aí, aqui, eu vou estipular que a tensão está assim, que a corrente está fazendo assim, tá? Então, a corrente, eu vou chamar essa corrente de 3 e 6, tá bom? Então, a tensão está nesse sentido, né? A tensão está no sentido contrário, ok? Então, vamos lá. I3, então, esse aqui é o nó 0, o I3 está chegando nele. O I6 está chegando nele. O IX está saindo dele. E o 2 mili está chegando nele. Então, o que entra é igual ao que sai, né? Então, I3 mais I6 mais 2 mili é igual a IX mais 8 mili. Quem é o I3? Agora a gente tem que equacionar as correntes de ramo com relação às tensões nodais. Então, eu vou redesenhar aqui, ó. O I3, ele tá assim. Então, significa que o V tá nessa outra direção. Aqui a gente tem VA. E aqui, nessa outra extremidade, a gente tem 4K e X. Por conta da fonte, né? Então, quem é que vai ser o I3? Aplicando a lei de Ohm. I é igual a G, que é 1 sobre R, vezes V. Quem é V?
V vai ser 4K e X menos VA. 4K e X menos VA. Esse é o I3. Quem é o I6? Vou redesenhar aqui também. O 6. Aqui a gente tem VA. O I está assim, significa que o V está no outro sentido. E aqui a gente tem 0 volts, tá? E esse aqui é o I6. Então, o I6, pela lei de Ohm, é a condutância, que é 1 sobre 6K, que vai multiplicar quem? 0 menos VA. E o Ix, que é o que a gente está precisando aqui. O Ix, como é que ele está? O Ix, ele está nesse sentido, então significa que o V vai estar no outro sentido. Então, vai ser VA menos 0 volts sobre 2K. Vai ser VA sobre 2K, tá bom? Então, aí agora a gente vai somar. I3 mais I6 mais 2.000 é igual ao Ix mais 8.000. O I3 é 1 sobre 3K de 4K. Aí quem é o Ix? VA sobre 2K menos VA. Mais I6, que é menos VA sobre 6K. Menos Ix. Quem é Ix? VA sobre 2K é igual a 8 menos 2. Então, aqui K corta com K, 2. 8 menos 2 dá 6. Então, VA, vou botar em evidência, vai ficar 2 sobre 3K menos 1 sobre 3K menos 1 sobre 6K menos 1 sobre 2K. Vai ser igual a 6.000. O MMC vai dar 6 aqui. Então, aqui sobe 2 vezes 2, 4. Sobe 2 vezes 1, 2. Sobe 1, sobe 3. Três, 4, 5, 6. 6 vezes 6, 36. Divididos por menos 2. Então, VA é igual a menos 18 volts, tá? Mas por que eu quero VA? VA tá aqui. Eu quero VA porque eu quero saber quem é Ix, tá? Então, Ix, ele vai ser menos 18 sobre 2K, que vai ser igual a menos 9 miliamperes. E o nosso ISC, que é a corrente que a gente quer, que é de curto-circuito, ela é quanto? Ela é 2.000 menos Ix. Então, ó, 2.000 menos Ix. Então, ISC vai ser 2.000 menos 9. Então, o ISC vai ser 11 miliamperes. Então, quem é o R de Thevenin? O R de Thevenin é o VOC divididos pelo ISC. Quem era o VOC mesmo? VOC 44 sobre 3. Então, 44 sobre 3 sobre 11 milli. Então, o R de Thevenin é, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. O R de Thevenin deu 4/3 quiloohm. Então, agora eu posso montar o circuito equivalente. O VOC deu 44/3
terços e o R de Thevenin, 4 terços quiloohm. E aí eu retorno com a carga. Quanto é a carga? É 1K. Aí agora eu retorno com a carga. 1 quiloohm e quero saber quem é esse V0. Aí eu posso fazer o quê? Divisor de tensão. V0 vai ser 1K divididos por 1K mais 4 terços de K vezes 44 terços. V0 é 44 sétimos volts. Deixa eu ver quanto é que deu aqui. 6,29. (6,29). Então, V0 é 6,29 volts.